Olá, muito bom dia para você, minha amiga, meu amigo, torcedores aqui do Jornal do Futebol. Nesta edição de quinta-feira, dia 25 de julho, vamos falar a respeito da noite quente de futebol da rodada 19 do Campeonato Brasileiro, as vitórias de Fluminense diante do Palmeiras no Maracanã lotado, a vitória do Flamengo no Barradão diante do Vitória e também trazer o empate entre Botafogo e São Paulo, que aconteceu no estádio do Morumbi. Vamos nessa, começando o Jornal do Futebol. O Fluminense venceu o Palmeiras por 1-0 nesta quarta-feira e diminuiu a distância para sair do Z4 com o gol de Arias. O tricolor chegou à segunda vitória seguida do Brasileirão. A equipe paulista caiu da segunda para a terceira posição. Um jogo sensacional aconteceu no Maracanã nesta noite de quarta-feira. O retorno do ídolo Thiago Silva ao Maracanã, ou seja, um jogo épico, um jogo memorável. John Arias foi o craque da partida, que marcou o gol do jogo, um jogo equilibrado, mas o Fluminense mostra que já está caminhando nas mãos do técnico Mano Menezes. A segunda vitória seguida, é lógico que ainda o tricolor continua na zona de rebaixamento, mas assim, a caminhada é longa, é árdua, mas o Fluminense está galgando cada vez mais essa condição de sair do Z4. Foi uma vitória muito importante diante de um adversário muito forte, postulante ao título, e o Fluminense dá passos largos para poder deixar de vez essa zona incômoda do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Um grande jogo, Fluminense volta a campo no próximo domingo diante do Red Bull Bragantino. O jogo é lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi. O Flamengo superou o Vitória na noite desta quarta-feira no Barradão e virou vice-líder do Campeonato Brasileiro. E encurtou a distância para o Botafogo para 3 pontos. É um jogo muito ruim tecnicamente. No duelo dos rubro-negros, os cariocas levaram a melhor com gols de Arrascaeta e Carlinhos. Everaldo descontou para o Leão, que perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento. Gente, o jogo do Flamengo ontem foi um jogo muito abaixo, muito fraco. O primeiro tempo até que foi mais movimentado, o Flamengo impondo uma imposição diante do seu adversário. O Vitória é um time muito limitado, porém o Flamengo jogou no modo assim, parece com freio de mão puxado, jogadores muito abaixo tecnicamente. O Arrascaeta marcou no primeiro tempo. Na segunda etapa, na metade do segundo tempo, o Vitória empatou o jogo e caminhava até uma possível virada do Leão, que vinha melhor no segundo tempo. Mas, no final do jogo, com as mudanças do técnico Tite, a entrada de Gabigol, a entrada do Carlinhos, e justamente essa dupla que foi a percussora do gol da vitória do Flamengo, um passe de Gabigol em profundidade, e o Carlinhos na velocidade ganhou dos defensores e fez na saída do goleiro o gol importante, mas que o Flamengo mantém o sinal amarelo ligado, que o time nessas últimas pelo menos 4 partidas não tem feito um desempenho bacana. O Flamengo volta a campo no próximo domingo às 16 horas no Maracanã, quando enfrenta a equipe do Atlético Goianiense, e a sua torcida espera com certeza o melhor desempenho da equipe, que agora é vice-líder do Brasileirão. Em um confronto movimentado e com boas chances para os dois lados, São Paulo e Botafogo empataram em 2-2 na noite desta quarta-feira no Morumbi, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno. Em 10 minutos, a partida disputada na capital paulista teve 2 gols, pênaltis e revisão do VAR. O tricolor abriu o placar com Lucas e cobrança de pênalti, mas o fogão virou com Tiquinho Soares também em penalidade. E o cuiabano virou a partida ainda no segundo tempo. Na segunda etapa, Ferreira marcou para os donos da casa e definiu o empate. O melhor jogo da rodada, sem sombra de dúvida, Botafogo e São Paulo e Botafogo fizeram uma partida muito bacana no Morumbi. O Morumbi lotado, a torcida do São Paulo foi com muita força para poder apoiar o time, mas não foi o suficiente para o tricolor paulista vencer o confronto. Botafogo muito equilibrado, impôs o seu ritmo a todo momento do jogo, porém na segunda etapa a questão física acho que deu uma diminuída, o Botafogo perdeu a intensidade, o São Paulo
em alguns aspectos, vinha tentando empatar a partida e conseguiu com o Ferreirinha. Um bom resultado para o São Paulo, afinal de contas, você empatar com o líder, mesmo sendo em casa, não é um resultado ruim, porém para o Botafogo ficou aquele gostinho amargo para o torcedor, né, que poderia ter saído de lá com uma vitória, uma distância maior ainda nessa questão dos postulantes ao título ficarem um pouquinho para trás, no caso de Flamengo e Palmeiras, mas de certa forma, para o Botafogo foi interessante não perder e sair com esse resultado de empate. Outra questão do Botafogo. O Botafogo fez um momento histórico. Ele marcou em todos os jogos do primeiro turno, ou seja, nenhum time conseguiu esse feito e esse Botafogo do técnico Arthur Jorge conseguiu. Fogão volta a campo neste sábado, recebendo a equipe do Cruzeiro no Newton Santos, para manter ainda essa toada da questão da liderança. Botafogo que vem jogando muito bem, e um empate dentro do Morumbi não está fora do script, não. De certa forma, é um bom resultado para o Fogão. Gente, estamos aqui com o Jornal do Futebol diariamente, de segunda a sexta, às 9 da manhã, para trazer um resumão das principais notícias e, logicamente, depois dessa rodada quente de Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal e nessa sexta-feira tem rodada de sexta para projetar a rodada do fim de semana. A nossa live vai contar com a presença de André Zamora e Jean Carlos Leal e comigo também, tá bom? Um abraço, tamo junto!